Vamos só dar uma olhada aqui, uma amarrada nessa semana, né? Principalmente hoje e ontem, muitos acontecimentos em relação a isso. A diplomacia brasileira esperando agora anunciar nas próximas semanas a conclusão das negociações pelo acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O agronegócio francês, porém, como sempre, tenta impedir. E agora tem coletado aliados para pressionar o Palácio do Eliseu a derrubar o acordo. A expectativa do governo brasileiro é de que todos os detalhes do acordo de livre comércio estejam acertados antes da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, marcado para o início do mês que vem no Uruguai. A única resistência que ainda existe é do agronegócio francês, que diz cumprir regras trabalhistas e ambientais mais rígidas do que os países latinos e que, portanto, não seria capaz de competir em pé de igualdade com os produtores da região. Os outros países do bloco europeu tentariam agora convencer Emmanuel Macron a dar o aval para o acordo. Ao mesmo tempo, produtores franceses ampliariam a pressão para derrubar a tentativa de consenso. O grupo interrompeu o fluxo das estradas com tratores na semana passada e exigiu que Macron não abandonasse o agronegócio francês. Duas varejistas alimentares francesas anunciaram apoio às manifestações e disseram que não iriam mais comprar proteína animal dos países do Mercosul, a Os Mosqueteiros e o Carrefour. No caso do Carrefour, o CEO do grupo, Alexandre Bompard, publicou uma carta em que diz que comercializar carnes no Mercosul seria um risco para o mercado francês, que estaria sendo abastecido com uma produção que não respeita as mesmas exigências e normas que os produtores franceses. Logo depois, a filial brasileira da empresa disse que a decisão vale apenas para as lojas francesas. Ainda assim, um comunicado foi mal recebido no mercado nacional. Produtores vieram a público dizer que não venderiam mais ao grupo. E, segundo estimativas, 30% das lojas da rede no país registraram desabastecimento de carne bovina nesta sexta-feira. O Carrefour nega. Em paralelo, no fim do mês, o diretor financeiro da Danone, que também tem sede na França, anunciou em entrevista à Reuters que pararia de comprar soja de produtores brasileiros por precauções relacionadas ao desmatamento. Mas a companhia desmentiu a informação logo depois. O governo brasileiro não descarta a possibilidade de uma ação coordenada do Palácio do Eliseu para derrubar o acordo Mercosul-União Europeia. Santim, há 40 anos o Brasil exporta carne para a União Europeia e para os franceses. E hoje, há menos de um mês do Brasil fechar esse acordo com a União Europeia, o Carrefour e os franceses vêm com essa. Qual a sua leitura? A leitura é uma leitura de uma atitude infeliz, ser desprovida de qualquer base de verdade e que traz dentro de si um protecionismo retrógrado de um setor ineficiente e que ainda traz uma certa xenofobia francesa, querendo dizer que só eles que estão os bons e que podem comer. As nossas carnes, como você bem falou, Caio, há mais de 40 anos alimentam a Europa em uma complementariedade muito positiva. Nós ajudamos a eles processarem carnes locais, no caso do frango a gente vende, no caso do boi também. É uma coisa que nunca ninguém ficou doente, é uma carne totalmente fiscalizada por mais de 150 países no mundo. E essa manifestação desse cidadão, inclusive, é contra a própria União Europeia, que veio aqui no Brasil, nesses últimos 40 anos, várias vezes em missões sanitárias, conferiu a qualidade da nossa carne, revalidou as nossas autorizações para vender, e aí essa pessoa vem dizer que nós não temos cumprimento das normas europeias. Eu não nego o direito democrático da França, do Carrefour, dizer eu não quero carne brasileira. Eles podem fazer isso. Agora, não pode dizer que não quer carne porque ela não é boa. Ela é boa e é tão boa quanto ou melhor do que a própria carne francesa. O Daniel, o Santim coloca bem claro ali a questão do protecionismo, mas a justificativa, né, que vem sendo trazida aí pelos franceses é de um suposto ambientalismo. Qual a sua percepção? Caio, é uma percepção de que sim, o consumidor europeu está cada vez mais preocupado e é muito legítimo com o fornecimento, com a qualidade ambiental dos seus fornecedores, incluindo de carne, incluindo de soja, óleo de palma, que é um produto que vem mais da Ásia. Então, isso é absolutamente legítimo, é uma cobrança natural dos consumidores europeus sobre, principalmente, quem faz essa intermediação, os supermercados. O consumidor europeu não tem relação direta com os fornecedores. O problema é que a União Europeia, assim como outros países do mundo, tem
problemas pontuais de competitividade no agronegócio também e principalmente. Então, a justificativa ambiental, que é muito legítima e até correta, é frequentemente utilizada como um meio para se criar o chamado protecionismo verde. Então, o que a gente tem ali no caso do agro brasileiro é uma lei antidesmatamento que quase entrou em vigor agora na virada do ano, foi adiada. A gente vai viver esse problema daqui a 365 dias, porque entre 2025 e 2026 possivelmente vai estar sendo aplicada. Em que mesmo o desmatamento legal é punido pela lei antidesmatamento da União Europeia, ou seja, não deixa de ser uma interferência externa numa legislação interna, que é o Código Florestal, mas também implica muitos custos de conformidade, custos de rastreabilidade que são elevados, são pesados para o setor produtivo. E veja, para a gente sair do agro, a União Europeia está implementando agora o CBAM, que é um mecanismo muito interessante, que é de sobretaxar o carbono de quem fornece produtos baratos, mas sem respeitar o meio ambiente. Onde que está o aço brasileiro, que é um setor que vai ser vítima disso também? O aço brasileiro produz com uma energia muito barata e limpa, que é o principal, energia eólica, energia solar, hídrica. Agora, há um enquadramento do aço brasileiro no CBAM, que é esse mecanismo, por meio do qual o aço brasileiro vai ser taxado porque a União Europeia desconsidera o que é a pegada de carbono portas afora e só considera o que é portas para dentro. Ou seja, naquilo em que nós somos bons, sustentáveis e limpos, a União Europeia desconsidera, como se isso não importasse. Tem toda a cara de protecionismo. Santin, eu queria te ouvir. A informação que eu tenho é que cada vez mais o Brasil abre mercados mundo afora. A atual gestão, pelo menos ali, o ministro Carlos Fávaro tem uma contabilidade de mais de 300 mercados abertos nos últimos meses, né, mundo afora. E na questão da carne, a Europa era o nosso destino de 20% das exportações há 20 anos. E hoje é 3,5%, 4%, 5%. O quão essencial é esse mercado e o fechamento desse acordo? Porque, aparentemente, nos números, não é um destino prioritário da carne brasileira. A gente sobreviveria, claro que ter negócio é sempre bom, mas sobreviveríamos sem este mercado europeu. O ministro Fávaro está fazendo um grande trabalho, abrindo mercados, e a Europa, você bem colocou, Caio, é 3%. Esse acordo para a nossa carne de frango vai dar 90 mil de carne com osso e 90 sem osso. Nós exportamos 5 milhões e 200 mil, esse ano vamos exportar 5 milhões e 300 mil toneladas. 90 mil a mais não faz a mínima diferença. A Europa não tem essencialidade nenhuma conosco, mas tem uma parceria histórica. Aliás, este mês de outubro, as compras europeias cresceram 14%. É muito interessante. A Europa sempre comprou o máximo que ela pode comprar e vem crescendo ao longo dos anos. Só decresceu quando teve o split de cotas com o Reino Unido. Mas ela está atingindo os seus limites máximos dentro de uma cota que a Europa estabeleceu, porque a ineficiência da sua indústria local precisa que a gente tenha cotas para ainda com um imposto que é quase 30% do valor do que eles produzem lá, porque eles são muito mais custosos. E essa manifestação infeliz, ela vem trazendo um protecionismo que é atrasado, que não combina com o que eu defendo, que aqui não pode ter fronteiras para os alimentos. A Europa é rica, mas tem muita gente também pobre que precisa ter acesso à proteína. E o Brasil complementa, o Brasil consegue complementar, vendendo lá 170, quase 200 mil toneladas de peito de frango, que se tivessem que ser produzidas na Europa, teria que produzir quase 700, 800 mil toneladas de frango, que ia desequilibrar o seu próprio mercado. O Brasil faz um papel muito importante, não só no equilíbrio do mercado, como também na segurança alimentar. Então, nós fazemos isso de uma maneira equilibrada há muito tempo, queremos continuar a fazer, com aquela parceria que a gente sempre teve com os processadores e os consumidores franceses, a gente com os franceses, com os europeus, com os holandeses, mas se a Europa parasse de comprar do Brasil hoje, olha, aconteceria pouca coisa para nós. O Daniel... Pois não, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta para o Santin. A gente presume que as grandes empresas do setor de proteína animal, os grandes frigoríficos, têm padrões ambientais muito rígidos, pelo menos é o que a gente espera.
Agora, o que dizer do controle sobre os fornecedores dessas empresas e, principalmente, os fornecedores dos fornecedores? Porque a gente vai entrando ali em toda a cadeia produtiva e existe uma preocupação legítima, Santinho. Aí eu imagino que a parte legítima da preocupação ali do consumidor europeu e nossa, do consumidor brasileiro, que é de querer, sim, que os padrões ambientais sejam respeitados, que a carne não provenha de áreas desmatadas ilegalmente. Como que é feito esse controle hoje? Vocês têm garantias? Absolutamente sim. No nosso setor de aves, suínos e ovos, nós temos uma rastreabilidade total. Estamos desenvolvendo com a Embrapa um selo de qualidade que vai mostrar essa rastreabilidade, inclusive nos fornecedores, Daniel. Nós não pegamos, nós estamos a 2.000 quilômetros distante da Amazônia. O soja que alimenta, por exemplo, o Paraná, que é produtor de 40% da nossa produção, ele é produzido basicamente lá no Paraná, ou vem do Mato Grosso do Sul. Tudo é rastreado, tudo é cuidado, e nós não fazemos ambientalismo por causa da Europa. Aliás, essa discussão com o Carrefour, Daniel, me permita, não tem a ver com o ambientalismo. Ele é parte disso, mas ele está dizendo que nós não cumprimos as normas da Europa, sanitárias, inclusive. Esse é o ponto dessa agressão à imagem do Brasil. Mas voltando a isso, nós somos sustentáveis, temos rastreabilidade na cadeia de aves, na cadeia do bovino, nós estamos buscando isso onde ainda não é alcançado, mas as exportações têm. Veja que as duas maiores empresas que são associadas da minha associação na BPA, a JBS Seara e a BRF Marfrig, elas têm data para ser net zero. Isso é uma atitude muito corajosa. Nós temos hoje a internet aberta, os cases de sustentabilidade do nosso padrão. Volto a dizer, nós somos investigados por mais de 150 países no mundo. E fazemos essa sustentabilidade, você não consegue. Hoje o brasileiro, se quiser produzir frango, eu vim hoje de uma planta que tem que devolver a água mais limpa do que captou. Ele tem que captar a água depois de onde ele devolve. Nós temos que ter proteção, nós temos energia eólica, energia fotovoltaica, nós temos trabalho com biodigestor, fazendo práticas sustentáveis no dia a dia. E quando eu vou comparar com a França, há um trabalho feito pelo TEFRA, de lá do Reino Unido, quando participava da União Europeia, que a pegada de carbono do frango brasileiro é equivalente a 1,2 toneladas de carbono. A pegada local do inglês era 2,4. E se eu pegasse, mesmo tirando do Brasil, levando para lá, com frete, na prateleira em Londres, nós chegávamos a 2,5 e eles localmente a 2,8. E essa pesquisa foi feita pelo DEFRA, não pelo Brasil, em 2008. E hoje nós somos muito mais sustentáveis. Esse é o ponto. É o direito, eu concordo contigo, legítimo, e nosso direito legítimo também, porque trabalhamos pela sustentabilidade. O que não pode é dizer que a gente não cumpre ou não está fazendo o nosso trabalho. Nós estamos fazendo e sim, vamos continuar pelo convencimento de cuidar do nosso país, de cuidar da comida que a gente fornece para os nossos filhos e também ajuda 150 países no mundo. Daniel, só para encerrar esse bloco, a gente tem 1 minuto. Qual que é a aposta? Esse acordo finalmente aí com o Mercosul vai ser fechado ou não? 1 minuto só, por favor. Algumas divergências que haviam travado o prosseguimento desse acordo quando Lula assumiu em janeiro de 2023 foram já superadas. Presumia-se, por exemplo, que haveria por parte da União Europeia uma grande resistência em rever o capítulo sobre compras governamentais para preservar a capacidade do governo brasileiro e dos outros países do Mercosul de fomentarem políticas públicas a partir das licitações dos governos. Isso acabou não acontecendo. A resistência já foi superada. Porém, justamente algumas questões na área ambiental ainda travam bastante ali os detalhes do acordo, de forma que um acordo em dezembro é mais possível, mais provável que não aconteça do que efetivamente que siga adiante, que seja assinado.